Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Paz e bem. Estamos começando mais um programa de todo o coração. O programa que você já sabe. É um programa feito de coração para o coração de Deus. Porque em primeiríssimo lugar está o amor a Deus. E depois, especialmente também para o seu coração, para você, para a sua família, porque é um programa que trata da palavra de Deus e, consequentemente, um programa sagrado, cuja inspiração maior é a palavra de Deus. É também o programa que nos traz as notícias da igreja, a meditação católica sobre liturgia e direcionamento espiritual. Portanto, eu quero agradecer muito a você de coração pela sua audiência, pela sua presença, pela sua participação de alguma forma. Como também quero acolher a você, a sua família, nesses instantes sagrados e não apenas especiais de meditação da palavra de Deus. Pedindo também ao próprio Deus que retribua você não somente com muitas bênçãos de alegria, de saúde, de paz, como a gente faz ao final de cada programa, mas eu peço especialmente a Deus que lhe recompense com aquilo que somente Deus pode nos dar, a vida eterna, que lhe recompense com a vida eterna. Pois muito bem, o programa de hoje é também especial, porque especial é a palavra de Deus, porque sagrada é a palavra de Deus. Mas é especial este domingo porque, muito embora já tenhamos concluído o tempo pascal e retomado o tempo comum, mas nós estamos celebrando neste domingo a solenidade da Santíssima Trindade, que é um eixo central da nossa fé. Diria mais ainda, é o mistério central da nossa fé. É claro que nós somos monoteístas, cremos em um só Deus, há um só Deus, existe um só Senhor. No entanto, Deus está presente na vida do mundo misteriosamente em 3 pessoas. E Ele mesmo assim se revela. Por isso que se costuma dizer que o mistério da Santíssima Trindade é o mistério de Deus em si mesmo. Quem é Deus? Como é Deus? E o próprio Jesus nos revela a Santíssima Trindade quando, em pelo menos 2 ocasiões no Evangelho, ele ordena aos discípulos: ide por todo o mundo, batizai todas as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, não é uma invenção da Igreja, é o próprio Jesus que se revela como Filho eterno do Pai. Gostaria então, antes de adentrarmos as leituras deste domingo, que nós tomemos o Catecismo da Igreja Católica, especialmente dos números 232 a 260. Ali você pode fazer não apenas um estude, que é necessário, mas faça também uma meditação orante do Catecismo da Igreja Católica. O número 234, então, é fabuloso, porque ele vai tratar exatamente do mistério de Deus. Então, Deus se revela, e Deus se revela como sendo o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, que vem para redimir ao mundo mediante a sua encarnação, vem ao mundo encarnando-se no Natal, se fazendo carne, se fazendo gente, homem, numa cultura, num povo, num país, e o Espírito Santo, que é aquele que vai operar, que vai agir, que vai atuar o amor de Deus. Há um só Deus em 3 pessoas.
E quando nós professamos a nossa fé, sobretudo aos domingos, e por isso eu recomendo muito que pelo menos uma vez por mês, em um desses domingos, a gente reze, professando a nossa fé, com o símbolo apostólico mais antigo, aquele de Niceia e Constantinopla, também conhecido como Niceno-Constantinopolitano. É longo, mas nos ajuda não apenas a rezar, mas a entrar no mistério de Deus. Pois bem, nesse símbolo apostólico mais antigo, está lá escrito: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus é o Criador. Quando se chega em Jesus Cristo, se diz: creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, gerado, não criado. Isto é, ele é gerado eternamente pelo Pai, é o Filho eterno do Pai. Nunca ele vai ocupar o lugar do Pai. Não há uma sucessão para que o Filho ocupe o lugar do Pai. E ele é gerado eternamente, gerado antes dos tempos, exatamente pelo fato de que, como sendo Deus é o Criador e nós somos criaturas, Jesus Cristo não poderia ser jamais uma criatura de Deus. É o Filho eterno do Pai. Pois bem, tudo isso nós podemos aprofundar no Catecismo da Igreja. Aqui eu faço uma outra citação de um outro artigo do Catecismo, fora desse bloco de 232 a 260. Você já anotou, mas se você perdeu, não deixe de anotar agora. 232 a 260. Leia também o 707 do Catecismo da Igreja. Vai lhe fazer muito bem nessa compreensão do mistério de Deus. Pois bem, podemos agora então adentrar nas leituras deste domingo, começando com a primeira leitura, que é do livro do Êxodo 34. Fala da relação de Moisés com Deus. Quando Moisés sobe o Monte Sinai, levando consigo as 2 tábuas da lei, os mandamentos, e o Senhor desce na nuvem e permanece com Moisés. A nuvem, a teofania, de onde está tratado essa questão da presença ou da manifestação de Deus, no número 707 do Catecismo da Igreja, nos fala ou nos apresenta Deus sempre numa nuvem. A nuvem, ela é densa e por isso mesmo ela não é transparente, é obscura tantas vezes, ou é densa, de uma densidade grande, não se vê o que está depois da nuvem. A nuvem sempre encobre alguma coisa. No Novo Testamento, sobretudo naquele evangelho da transfiguração do Senhor, Jesus também se revela, ou Deus se revela a seu Filho Jesus Cristo numa nuvem. E do céu uma nuvem se abriu, em que dizia: Tu és o meu Filho muito amado, em ti ponho o meu bem-querer, ponho o meu beneplácito, a minha complacência. Pois bem, Moisés está ali nesta relação com Deus, numa nuvem. Moisés grita a Deus de Senhor, Senhor, que é o título de Jesus no Novo Testamento, fazendo uma recordação do tempo quaresmal e da Semana Santa. É o título que Judas nunca chamou Jesus de Senhor, mas os discípulos o reconhecem e o chamam de Senhor, que é também o nome de Deus. Aqui no Antigo Testamento, o nome de Senhor encobre o tetagrama Yahvé, o nome sagrado, e por isso mesmo o nome impronunciável de Deus, o nome que ninguém no Antigo Testamento fala ou pronuncia, porque é um nome que de tão sagrado, é um nome que não pode estar nos nossos lábios a todo momento ou por qualquer coisa.
E nós sabemos como a língua humana é enganadora, fazendo também uso de uma expressão da própria Bíblia. Pois bem, Moisés chama a Deus de Senhor, grita a Deus, chamando ou invocando de Senhor, exatamente também como uma referência ao Filho. E Deus assegura a Moisés que vai caminhar com ele, embora seja um povo de cabeça dura, um povo pecador, mas Deus assegura caminhar conosco através do seu Espírito Santo. Então aqui nós já temos vestígios da Santíssima Trindade. Também no Salmo responsorial, que é o Cântico de Daniel, no capítulo 3, se dá louvor, honra e glória eternamente a Deus Santo. A segunda leitura da carta de Paulo, e vejam que interessante, Paulo era também um monoteísta judeu. E de repente, Paulo tantas vezes se refere à Trindade Santa, dizendo nas suas cartas aquilo que nós ouvimos muitas vezes na Santa Missa: a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Quantas vezes o sacerdote que preside uma missa santa, uma missa sagrada, nos saúda com estas palavras trinitárias de Paulo. Também o Evangelho nos vai falar no Evangelho de São João, capítulo 3, não diretamente da Santíssima Trindade, mas de como Deus amou o mundo. Enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Não é para que Deus queira compactuar com o mundo que tantas vezes é imundo, é sujo pelo pecado. Deus não se compraz com o pecado. Pelo contrário, o pecado marca a nossa inimizade com Deus. Deus ama tanto o mundo que envia seu Filho ao mundo pelo poder do Espírito Santo em Maria, e na cruz o seu Filho salva o mundo. Ali na cruz o Filho faz a vontade do Pai de salvar ao mundo e entrega o seu Espírito. Vejam que bonita é a Santíssima Trindade, que mistério tão bonito. Mas também no Evangelho, Jesus nos diz algo muito forte, talvez até palavras duras. Quem nele crê não é condenado, mas quem não acreditou no nome do Filho unigênito já está condenado. Nós vamos ficando por aqui lembrando que tudo na nossa vida começa com o sinal da cruz e o nome da Santíssima Trindade. Toda missa, toda celebração, todo sacramento, toda oração sempre começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começa sempre com o sinal da cruz. Não esqueça disso. Não perca isso de vista, porque esta é a nossa fé. Nesta fé nós cremos, nesta fé nós vivemos e nesta fé nós queremos morrer. É chegado aquele momento do intervalo, bem rápido, tão rapidinho que a gente nem perde tempo de se levantar. Voltamos já. Voltando deste breve intervalo, nós vamos ouvir agora o Padre Aloísio. Como é que a gente pode ser uma morada da Santíssima Trindade, fazendo comunhão dentro de nós com Deus, a Trindade Santa e toda a Igreja? Como é bom poder estar com você, estar com o Senhor, Dom José Rui, estar com cada um daqueles que nos acompanham no programa De Todo o Coração. Queremos a cada dia crescer na nossa vida espiritual. E nada mais importante do que mergulharmos na espiritualidade que a Igreja nos convida a viver. Estamos caminhando, celebramos Pentecostes, estamos caminhando para a celebração da Santíssima Trindade.
na vida espiritual. Tamanha importância é a vida com a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus. Assim nós professamos na fé da Igreja e assim também nós aprendemos na catequese. E que, portanto, é um convite a criarmos um relacionamento com a Trindade. Vivermos essa experiência com Deus Pai, com o Filho e o Espírito Santo, nessa comunhão, comunhão plena, comunhão total, comunhão de amor. A Trindade, já escutamos em tantas homilias, mas vale ressaltar, é um mistério. Mas não é um mistério que não se pode alcançar nada dele. É um mistério para dizer que tem profundidade. É algo profundo, que por mais que digamos tudo que nos é possível dizer, ainda não alcançamos a profundidade do que seja essa experiência trinitária com Deus. Mas conviver com a Santíssima Trindade, como disse Santa Elizabeth da Trindade, é encontrar o céu na alma, o céu na terra. Portanto, é uma experiência de alegria, a alegria de saber que em Jesus somos filhos e Ele nos revela o Pai, de saber que a nossa missão é movida pelo Espírito Santo e Ele nos leva a proclamar Jesus Senhor e a sermos filhos de Deus Pai. Na vida espiritual, como é importante esse vínculo com a Trindade, porque é a comunidade do amor, é a comunidade que se interrelaciona, levando cada um de nós à experiência de comunhão, de unidade, de transbordamento de paz. Não é uma comunidade fechada, mas uma comunidade aberta para sempre acolher. A comunidade que acolhe e recolhe, acolhe o homem e recolhe neste homem também as suas debilidades para dar-lhe a graça de ser uma nova criatura. Quando fazemos o caminho espiritual, nós vamos percebendo de que temos necessidade, temos essa sede por encontrarmos-nos com o Pai, por sermos filhos, por vivermos na nossa interioridade o diálogo com essa presença tão profunda que nos habita, que é a Trindade Santa. A Santíssima Trindade é também para nós a grande oportunidade de termos a nossa vida imersa em Deus, a nossa vida mergulhada em Deus. Nosso primeiro sinal é marcado exatamente por esse fogo que representa para nós a purificação. Para conhecer mais e mais a experiência trinitária, precisamos dessas purificações. Purificar nossos conceitos e ideias, purificar nossas palavras, purificar nosso interior, nos confessando, tirando de nós o pecado, para que assim possamos ser iluminados, visitados por essa graça especial de comunhão com a Trindade. Existe na nossa alma, como nos afirma o Catecismo da Igreja, a inabitação pela graça, ou seja, sem mérito algum de nossa parte. A Trindade Santa habita em nós. E por isso podemos celebrar e festejar a solenidade da Santíssima Trindade com alegria, como dizia Santa Elizabeth da Trindade. Que alegria, irmãos, céu na terra encontrei, porque o céu é Deus e na minha alma Ele está. Que Deus abençoe você.
Padre Adriano Davi, o mestre em liturgia, que vai nos ajudar agora na vivência do tempo comum. Toda a liturgia também é inspirada, fundamentada na Santíssima Trindade. É isso que agora o Padre Adriano vai nos falar, também com as solenidades deste tempo comum. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração. Mais uma vez a gente se encontra para falar de liturgia. Neste nosso programa nós temos este momento que a gente reflete, medita, dá orientações acerca das nossas celebrações, da celebração litúrgica, da Sagrada Liturgia na vida da Igreja. Passamos pelo tempo pascal, os nossos 50 dias, na qual a gente cantou fortemente o nosso Aleluia, proclamando a Páscoa de Jesus, que é a nossa Páscoa. Concluímos domingo passado com a solenidade de Pentecostes, com esse coroamento do nosso tempo de Páscoa, pedindo, suplicando, clamando o Espírito Santo para convencer o nosso coração destas realidades pascais que a gente viveu nestes 50 dias. Agora a gente retoma o tempo comum. E neste nosso momento de reflexão, gostaria de falar para vocês, da gente comentar um pouco sobre as solenidades que nós iremos viver no tempo comum, que são poucas, são apenas 4. Primeira coisa é que nós devemos compreender o tempo comum como aquele tempo ordinário da Igreja. Tempo que não é carregado de tantas festividades, não é carregado de tanta solenidade, não é carregado com tantas festas. Não, o tempo comum, aos domingos do tempo comum, nós somos chamados a fazer a experiência com Jesus no ordinário de sua vida. Não é mais Páscoa, não é Natal, não é um tempo quaresmal, não é como o tempo do Advento. Não, o tempo comum nós iremos acompanhar Jesus na sua vida pública, no seu olhar, na sua fala, nas suas curas, no seu relacionamento com os discípulos, com as pessoas. E acompanhando Jesus neste cotidiano, nós iremos aprender a viver a nossa fé, a realidade da nossa fé no cotidiano das nossas vidas. Eu costumo sempre dizer assim: encontrar Deus, fazer a experiência de Deus nas grandes festas é bem mais fácil. Às vezes a gente diz assim, quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente passa num concurso, quando a gente celebra o aniversário, celebra o dom da vida, celebra a cura de uma doença. Então tudo isso a gente diz, é motivo de agradecer a Deus, são as minhas orações que estão valendo, etc. e tal. Mas celebrar o Senhor, encontrar o Senhor, fazer a experiência de Deus no ordinário da vida, no levantar, no trabalhar todos os dias, no suor nosso de cada dia, no cansaço, nas lágrimas, nas doenças, nas dores, talvez seja um pouco complicado. E nós iremos, no tempo comum, aprender a reconhecer esse Jesus que caminha conosco, caminha no dia a dia, caminha no cotidiano da vida, caminha no ordinário da vida, no fazer a mesma coisa sempre, no cansaço, no trabalho. O Senhor caminha conosco e está conosco. É isso que nós queremos aprender durante todo este tempo comum, durante todos esses domingos do tempo comum. A cor do tempo comum, como a gente sabe, é verde. Como eu disse, não tem tanta solenidade, não tem tanta festa. Então é justamente esse ordinário, a missa pela missa, a celebração pela celebração, para a gente aprender a encontrar o Senhor na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Mas no tempo comum, a gente reserva 4 grandes solenidades. 3 delas nós iremos viver agora, nesses próximos dias. Quais são as solenidades que nós iremos viver no tempo comum? É o que a gente chama na liturgia as festas de devoção. A solenidade
da Santíssima Trindade, que nós iremos vivê-la no próximo domingo, amanhã, a solenidade de Corpus Christi, na quinta-feira, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, na sexta-feira, e a solenidade de Cristo Rei do Universo, já no final, para encerrar o tempo comum. Gostaria de apenas dizer essas três primeiras. A primeira delas, a solenidade da Santíssima Trindade, ela nasce no século XII e ela vai justamente ajudar a cada um de nós, é colocada justamente depois da Páscoa, para a gente lembrar que a liturgia é obra da Trindade. A liturgia é sempre o momento da salvação. A liturgia é sempre momento histórico da salvação. Na nossa história, no nosso tempo, Deus nos salva. E que Deus, trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o nosso Deus, uno e trino, que vem por meio da liturgia e realiza em nós a sua salvação. Amanhã nós iremos celebrar a Santíssima Trindade e iremos justamente proclamar isso. A história da salvação que Deus realizou desde o Antigo Testamento, cumpriu-se, tomou perfeição em Jesus, o Verbo encarnado, se realiza na história da Igreja por meio da ação do Espírito. A Trindade que salva por meio da Sagrada Liturgia. A segunda festa é Corpus Christi. Corpus Christi vai justamente nascer no século XIII. No século XIII, onde irão acontecer os grandes milagres eucarísticos, como o milagre de Lanciano na Itália. Então, esses milagres eucarísticos vão criar esta festa para dizer assim, é necessário tornar pública a nossa adoração, o nosso respeito, a nossa consciência da Eucaristia. Não é só aquela Eucaristia que a gente celebra todos os domingos como comunidade cristã, mas a festa de Corpus Christi nos chama a gente a sair da igreja, a tomar as ruas, a enfeitar as ruas, para que Jesus possa ser adorado e apresentado a este mundo inteiro como nosso Salvador, como Redentor da humanidade. Nós proclamamos para a cultura, muitas vezes pagã, para o mundo, muitas vezes que não acredita, que não crê, que nós cremos no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus no Santíssimo Sacramento. Por fim, a solenidade do coração de Jesus. Na realidade, esta solenidade nasce entre os séculos XII e XIII, mas ganhará força lá pelo século XVIII, com as aparições do coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque. Jesus aparece e pede justamente uma festa de devoção, pede justamente uma solenidade ao seu sagrado coração. E a gente celebra na sexta-feira do mês, logo após Corpus Christi, a primeira sexta após Corpus Christi, justamente vivendo e celebrando esse coração de Jesus inflamado de amor por cada um de nós. Desejo a você que você possa, neste tempo comum, aprender a caminhar com Jesus, aprender a viver a sua fé, viver esta realidade salvífica de Deus na nossa vida, não só nas grandes festas, mas no cotidiano nosso de cada dia. Vamos viver bem a solenidade da Santíssima Trindade, proclamar para o mundo inteiro Jesus presente na Eucaristia e olhar para Jesus, o coração inflamado de amor por cada um de nós, celebrando Corpus Christi, celebrando o coração de Jesus. Lembro que a solenidade do coração de Jesus é também o Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero. Reze pelo seu padre, reze pelos padres, reze pelo clero inteiro, para que a gente possa ser fiel na nossa missão que Deus nos confiou. Um bom sábado, uma boa celebração amanhã, um bom domingo, dia do Senhor.
possamos viver bem a nossa fé, proclamando ao mundo inteiro Jesus vivo e ressuscitado. Deus abençoe a todos. Concluindo o nosso programa, nós somos criados por Deus, uno e trino, para viver esse mistério de amor e de comunhão com Ele. É claro que na vida nós enfrentamos momentos de deserto e de solidão. Recordando as palavras do saudoso Papa Bento XVI, que dizia: maduro é o homem que um dia enfrentou a sua solidão. Essa era uma das frases prediletas do saudoso amigo, que também já partiu para a eternidade, do Henrique Soares. Pois bem, apesar dos momentos de deserto e de solidão, nós vivemos uma comunhão de amor com Deus. Nunca estamos sozinhos. Jamais se sinta só. Mesmo quando você estiver em último lugar, abandonado ou relegado, Deus está com você. O mistério da comunhão trinitária de Deus, o amor divino em três pessoas, habita em você, em sua vida, em sua casa. Começamos o programa falando da Santíssima Trindade e concluímos o programa como terminamos qualquer Santa Missa, qualquer oração ou momento celebrativo, também em nome da Santíssima Trindade, mas com as bênçãos de Deus. Que Ele abençoe você, abençoe sua casa, abençoe também seus pensamentos. Você pensa em Deus, Deus está no seu pensamento o tempo inteiro. E que Deus abençoe também as suas atividades, as suas atitudes, o seu agir, o seu fazer. Que Deus abençoe também os seus sentimentos, sentimentos de paz, de alegria, de amor. Que Deus abençoe também a sua tristeza, para que ela tenha fim, não demore, passe logo. Que Deus abençoe o seu sofrimento, para que Ele dê valor e dê sentido à sua vida. Recaia sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, a bênção amorosa e protetora de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia no programa De Todo o Coração. Até a próxima semana, se Deus quiser. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar.